derrubar o Bolsonaro, sim. Um criminoso, um bandido, um vagabundo corrupto e quadrilheiro, junto com você. Outro vagabundo corrupto e quadrilheiro. Votei sim, junto com a esquerda, para derrubar o Bolsonaro. Infelizmente, não consegui derrubar o Bolsonaro, que faria um bem pro país. Se Bolsonaro tivesse caído, o PT jamais teria voltado ao poder. O Bananinha, aquele que me processou na primeira instância, na segunda instância, no STJ e no STF para me proibir de chamá-lo de Bananinha e para proibir todos os cidadãos brasileiros de chamá-lo de Bananinha, porque o Bananinha não gosta de ser chamado de Bananinha, então não chamem ele de Bananinha, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro decidiu me criticar. Se é magra, te criticam. Se é gorda, te criticam. Se é tímida, te criticam. Falando aí que sou papel higiênico da esquerda, que eu sou infiltrado, que eu voto junto com a esquerda e falando que as pessoas têm confusão em relação a aspectos ideológicos, eu venho aqui rebater ponto a ponto o que ele colocou, mostrar para vocês com muita clareza todas as vezes que PT e bolsonarismo votaram em pautas fundamentais contra o país e eu fui absolutamente contrário. Quando bolsonarismo e centrão se uniram em pautas contra o país, eu fui absolutamente contrário. E comparar também a diferença grotesca entre a minha produção legislativa, mesmo sendo sempre de oposição, e a produção de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, mas ainda assim incapaz de aprovar projetos. E eu também vou citar aqui para vocês o único relatório de projeto de lei aprovado por Jair Bolsonaro, que foi para tirar aí a expressão pederastia e ato libidinoso homossexual do Código Penal Militar. Não sei se vocês já sabiam de tudo isso, mas eu vou trazer tudo isso ponto a ponto, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e também comprar o seu ingresso para o primeiro congresso do Partido Missão. Congresso em que nós teremos o nosso candidato à presidência da República, nossos candidatos a deputado federal, candidatos ao governo do estado. O maior congresso do partido vai acontecer dia 1º de agosto. Os ingressos acabam, o espaço lota, os bombeiros não deixam entrar mais pessoas e dessa vez, além dos bombeiros, nós temos também a Polícia Federal, dezenas de policiais federais que fazem agora a segurança do Renan Santos e que também precisam manter aí a lotação do local num nível seguro, porque nós temos recebido muitas ameaças do Comando Vermelho, do PCC e, enfim, de outras organizações, facções criminosas, principalmente no Nordeste do nosso país. Bom, vamos lá ouvir o que o Eduardo Bolsonaro falou. Porque você não entendeu que não é direita contra esquerda. É establishment contra establishment. A gente não tem nem definição ideológica do que é ser de direita. Como é que a gente vai conseguir antagonizar com a esquerda? Então, o que você tem? Você tem esquerda e tem um monte de gente embaralhada em um monte de ideia que sabe que não quer ser PT. Mas quais são as outras ideias dele? Nem sabe, a gente está definindo a nossa identidade. Aí, sabe quem também não sabe, Eduardo Bolsonaro? Você. Olha o que você respondeu quando te perguntaram qual foi o último livro conservador que você tinha lido. Pois é, né? Não sabe. Olha, uma vez que você foi dar entrevista em inglês, você que queria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, olha o seu nível de inglês, meu filho. Olha o seu nível de Joel Santana. Aliás, Joel Santana pelo menos ainda sabia falar enrolation. Nem isso você foi capaz de falar. Why he didn't have a chance and when he received stop to this where this is it's the caralho, deu branco. Bom, você nunca passou um ano-luz das reflexões sobre a Revolução na França. Você não sabe quem é o fundador do conservadorismo. Você nunca passou perto, né, da política da prudência do Russell Kirk. Você nunca passou perto de Edmund Burke. Você nunca passou perto de Roger Scruton. Você nunca passou perto de nenhum autor conservador. Você nunca leu nenhum contratualista. Você não leu Montesquieu. Você não leu Rousseau, né? Muito provavelmente você pode até ter falado por aí, Rousseau, o esquerdista que dizia do bom selvagem. Você não tem profundidade doutrinária nenhuma, Eduardo. Você é um inimputável. Você era um surfista, maconheiro, né? Que ficava ouvindo for fun e brincando de broderagem com seus amigos. E aí o seu pai te obrigou a entrar na política. Eu me lembro quando o seu pai estava lá trocando mensagem, o seu pai disputou a presidência da Câmara e você não estava na Câmara para votar no seu próprio pai. Tamanho é o playboy irresponsável e ingrato que você é. Ingrato em relação ao seu próprio pai, que te deu um mandato de presente, mesmo você sendo um imbecil, que nem de São Paulo era, se elegeu por esse estado, foi puxado, aliás, na sua primeira eleição, e aí você vem falar, quando você estava trocando mensagem com seu pai ainda falou que pra você tomar cuidado com o que você traria pro Brasil, que ele não ia te tirar da cadeia. Todos nós sabemos o que você ia trazer pro Brasil, Eduardo. Maconha. Você era só um surfista maconheiro, que foi colocado na política. Aí você quer vir fazer graça agora? Falando de mim? E vamos ver quando é que você entra aqui falando de mim. Então, o Kim Kataguiri, ele conseguiu ser mais do que um papel higiênico da esquerda. Ele conseguiu se infiltrar e enganar, muitas das vezes, o jovem
para que essa pessoa ache que existe uma direita que concorda com a esquerda nesse ponto das prisões, não que talvez seja realmente pela democracia. Direita que concorda com a esquerda, Eduardo Bolsonaro. Eu vou te lembrar aqui o que é direita que concorda com a esquerda, né? Para citar o exemplo mais recente, bolsonaristas e petistas votaram juntos agora no PL da misoginia, que buscava censurar qualquer homem que fizesse qualquer crítica a uma mulher, dando poderes subjetivos para que o juiz punisse na prática. Só homens de direita seriam punidos. Porque quando, por exemplo, a Erika Hilton chama mulheres de imbecis, aí o juiz não vai considerar misoginia. Agora, quando, sei lá, a Sâmia Bonfim tá me chamando de nazista e eu interrompo ela no Conselho de Ética para desmentir, aí eu sou chamado de misógino e posso ser condenado por isso. O seu irmão, Flávio Bolsonaro, votou a favor desse texto. Você votou junto com o PT no afrouxamento da lei de improbidade administrativa e eu vou citar aqui todos os números e os dados para que você que esteja me assistindo, principalmente você bolsonarista, não acredite em mim, veja a prova. Lei 10.887 de 2018, PL 10.887 de 2018, afrouxamento da lei de improbidade administrativa. Foi retirada a culpa grave. Se um prefeito contrata uma empresa de isopor para asfaltar uma rua e ele asfaltar com isopor, ele não pode mais ser punido pela sua incompetência, ele não pode mais ficar inelegível pela sua incompetência. Você precisa provar o dolo, você precisa provar que existia um esquema de propina entre aquele prefeito e a empresa de isopor para pavimentar aquela cidade. Você votou junto com o PT. PEC da vingança para aumentar indicações políticas no Conselho do Ministério Público e punir promotores que combatem a corrupção. Você votou junto com o PT. PEC 5 de 2021 votou a favor da tributação de dividendos junto com o PT, né? O Paulo Guedes propôs, PT, Centrão e bolsonaristas votaram a favor de aumento de imposto. Vocês que diziam que com o Paulo Guedes, o liberal, ia ter corte. Aliás, por falar em liberal, PEC Kamikaze, PEC 15 de 2022. Você votou a favor de ter um rombo nos cofres públicos para aumentar o Bolsa Família. Você que sempre disse junto com seu pai que Bolsa Família, né, era Bolsa Esmola, que era para comprar voto de vagabundo, que fazia com que o cara não quisesse trabalhar. O que vocês fizeram? Endividaram o país, fizeram com que o cara que trabalha tivesse mais dívida, mais juros e mais inflação para pagar o benefício para o cara que não trabalha. Como é que você vai explicar quais são os grandes pontos que eu concordei com a esquerda? Derrubar o Bolsonaro, sim, um criminoso, um bandido, um vagabundo, corrupto e quadrilheiro, junto com você, outro vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Votei sim, junto com a esquerda para derrubar o Bolsonaro. Infelizmente não consegui derrubar o Bolsonaro, porque faria um bem pro país. Se o Bolsonaro tivesse caído, o PT jamais teria voltado ao poder. Porque foi graças à negligência criminosa na pandemia, foi graças a esquema de corrupção. Eu era presidente da Comissão de Educação, eu me lembro bem, né, de pastor fugindo com barra de ouro de propina em esquema dentro do Ministério da Educação, em kit de robótica de 4, 5 mil reais sendo mandado pelo Ministério do seu governo, do governo do seu pai, superfaturado, para criança que não sabe nem ler nem escrever, estava dando kit Arduino pro cara fazer robô. Não tem nenhum tonto aqui não, Eduardo Bolsonaro. Ah, e aliás, você se lembra quando você disse que Arthur Lira venceu e você sabia que Arthur Lira é meu inimigo, que eu subi na tribuna para chamar Arthur Lira de bandido, que você, Arthur Lira e PT ingressaram? Coloca a notícia aí, editor. Você, Arthur Lira do PP e o PT entraram para me caçar no caso do Flow. Não é você que defende a liberdade de expressão? Né? Não é você o cara, aí, tô nos Estados Unidos, a terra da liberdade, veio me caçar por uma opinião absolutamente razoável, que foi respaldada pela própria comunidade judaica, no episódio que eu falei do Flow. Você se juntou com o PT para me caçar, e aí? Para cercear a minha liberdade de expressão, e aí? E quando Arthur Lira venceu, você falou, ó, você não tem moral na rua, você não tem moral no Congresso, quero ver você aprovar um relatório de projeto de lei. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. Coloca na tela, editor, que eu já aprovei. Here we go! Agora coloca na tela aqui que o Eduardo Bolsonaro aprovou.
falar em aprovação, Eduardo Bolsonaro, vamos falar dos 30 anos de mandato do seu pai? Sabe qual foi o único relatório de projeto de lei que seu pai aprovou? Foi para tirar a expressão pederastia e ato libidinoso homossexual do Código Penal Militar. Não precisa acreditar em mim, eu sei que é ridículo, eu sei que é patético, né? Mas podem pesquisar aí, ó. Vou colocar projeto de lei número 2773-A de 2000, do Dr. Alceste Almeida, relator Jair Bolsonaro, retirou do Código Penal Militar a expressão ato libidinoso, homossexual ou não e pederastia, o nome do tipo penal militar de pederastia. Nossa senhora, que grande avanço para o país, né? E qual será o interesse de Jair Bolsonaro, né, um militar reformado, de tirar a homossexualidade do Código Penal Militar? Por que em 30 anos de carreira, a única vez que ele sentou para escrever, articular e aprovar um relatório de uma lei foi para tirar pederastia e homossexualidade do Código Penal Militar? Mas que relação profunda é essa que Jair Bolsonaro tem com ato libidinoso homossexual em quartel? Me faz bem, eu me sinto bem. Eu quero, eu posso. Porque a única preocupação de 30 anos de mandato dele foi aprovar esse relatório. Nossa senhora, nem sei lá, dia de Oxum é tão bizarro, né, do que este relatório apresentado aí, ó, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, né? Apesar da comissão ser de relações exteriores, parece que seu pai estava mais preocupado com as relações interiores. Enfim, Dudu Bananinha, você que fugiu para os Estados Unidos, se cagou inteiro de ser preso, eu não tenho o menor medo de ser preso por aquilo que eu acredito, pelos meus ideais. Se for preso injustamente, eu vou ter muito orgulho de estar do lado dos justos sofrendo injustiça, em vez de estar do lado dos injustos cometendo injustiça contra os outros. Já você é um babaca, é um canalha, é um vagabundo, incompetente, analfabeto, que teve um mandato absolutamente nulo dentro da Câmara dos Deputados, fugiu para os Estados Unidos porque o Lindbergh fez uma representação para pedir a sua prisão e a PGR negou o pedido de prisão seu. Você se cagou inteiro por causa de uma representação do Lindbergh Farias. E aí você quer pagar de machão, de corajosão? Então assim, ô Bananinha, aproveita que você tá aí relevante, isolado nos Estados Unidos e continua.